O Espiritismo e as Forças Radiantes. Revista Espírita, novembro 1923. Finalização. As previsões de nossos guias espirituais estão se tornando realidade, pois a questão das forças radiantes está penetrando cada dia mais no campo científico. Em recente discurso, proferido na reunião anual das 5 academias, M. Daniel Berthelot declarou que o ser humano está banhado por um oceano de ondas invisíveis, a maioria das quais desconhecidas para nós, e as últimas que se tornaram sensíveis para nós são aquelas que fazem vibrar a telegrafia sem fio e os dispositivos de telefonia. De todos os lados, pesquisadores ávidos por conhecimento estão fazendo observações relacionadas a este grande problema de ondas de éter. Alguns astrônomos estão estudando a radiação solar, não apenas o calor e a luz, que nos são familiares e desempenham um papel vital na vida planetária, mas também os efluentes magnéticos da estrela do dia. Estes são muito mais intensos durante os períodos de atividade que experimentamos de tempos em tempos. Estes astrônomos estabelecem uma coincidência entre estes períodos e os terremotos e erupções vulcânicas, o que destacaria o poder das causas em ação. Eles se manifestariam após tempestades formidáveis que agitam a superfície solar e perto das quais nossas tempestades terrestres são apenas brincadeiras de criança. Esta é a origem das protuberâncias que se elevam até 400 mil quilômetros de altura, as manchas e as faculdades. Estes distúrbios dão às ondas elétricas que emanam do grande foco uma intensidade considerável que reverbera por todo o sistema. Por seu lado, os médicos notam as mesmas influências do ponto de vista patológico, particularmente no que diz respeito aos afetos nervosos. Ver a Revue La Lumière. Julho e agosto de 1923. Um grupo de médicos realizou uma investigação meticulosa sobre este ponto. O resultado é que a ação fisiológica sentida por certos temperamentos humanos coincide com o recrudescimento da radiação solar que acabamos de mencionar. Podemos ver mais uma vez o quanto a lei dos fluidos está ligada à própria vida e nos traz de volta à grande unidade cuja causa permanece invisível, mas cujos efeitos são revelados em toda a natureza. Por outro lado, recebemos uma série de cartas de experimentadores e médios espíritas que confirmam o que já publicamos anteriormente. Por exemplo, um assinante da Revista Espírita nos escreve de Tananarive, Madagascar, a respeito da existência de ondas ainda desconhecidas para nossos cientistas. Há muito tempo eu tenho percebido vibrações confusas vindas do espaço. Seria difícil para mim analisá-las, mas elas são bastante distintas umas das outras. É como um sussurro do ar com variações, e sei que estes sons não vêm do ouvido, pois os ouço tanto à noite como durante o dia e com meus ouvidos bem fechados. Além disso, minha filha de 11 anos também é dotada com a mesma faculdade. Quando eu estava na adolescência, eu certamente tinha mediunidade sem saber, eu não sabia nada sobre espiritismo naquela época. Vi muitos espíritos em estado de vigília, nunca durante o dia, ou seja, à noite bem despertos. Isto não me assustou e me pareceu bastante natural. Eles certamente não eram tão visíveis quanto os seres humanos, e quando eu disse à minha mãe, ela disse, é fraqueza, vai passar. Eu não disse a ninguém por medo de ser ridicularizado. Uma história contada por um nativo me parece muito semelhante a esta passagem em um artigo no qual você diz, que com a ajuda de um médium de natureza simples e pura, ingênuo, vivendo em um ambiente pacífico, se conseguiria obter ondas se resolvendo em gotas de água nas mãos do próprio sujeito. Um habitante local tinha o dom de fazer a água fluir da ponta de seus dedos quando seus pulsos eram apertados. Poderia lhes contar muitos outros fatos da mesma natureza. Muito antes da ciência de hoje, as manifestações dos espíritos nos mostraram que tudo, matéria e força, se resume em radiações, cuja intensidade aumenta à medida que aumentamos na escala das formas e seres. É no estudo dessas forças e dos princípios que as regem que a ciência futura encontrará o segredo do pensamento criativo. Recordamos até onde ela chegou na descoberta e aplicação das forças radiantes.
e esta declaração serviu como base para nos elevar a considerações de caráter mais geral. Sabemos que as radiações fluídicas desempenham um papel considerável nos fenômenos espíritas. Nossos oponentes ainda os atribuem à ação exclusiva do médium. Mas o médium é apenas um instrumento movido por um agente externo. Para entender a natureza destes fatos, é necessário iniciar os pesquisadores na vida do espírito no além e demonstrar que a cadeia nunca se rompe entre os vivos e os desencarnados. É através do estudo do fluido elétrico e seus modos de operação que chegaremos a um conhecimento dos poderosos raios que atuam em todo o universo. Um dia virá, dizem nossos amigos do espaço, quando os cientistas terão analisado cientificamente as ondas que servem para transmitir o discurso. Eles construirão dispositivos que registrarão os fluidos, mas sempre será necessário um médium para a comunicação. Estes últimos devem se submeter a uma certa disciplina e observar um método de treinamento. Muitas vezes psiquistas, eles querem comandar o mundo espiritual, e por isso a ação guia é frustrada pelas ondas que emanam dos cérebros dos assistentes. A condutividade não é alcançada. Seria necessário um ambiente homogêneo para alcançar o sucesso perfeito e para consegui-lo, o espírito do cientista teria que ser dobrado por um crente. Deve-se lembrar que o pensamento é externalizado pela radiação em harmonia com sua própria natureza. Quanto maior a natureza, maior o poder e o brilho destas radiações. O foco cerebral do qual estas radiações escapam corresponde a todos os centros nervosos que, como um todo, constituem o polo negativo, enquanto o foco cerebral representa o polo positivo. A vontade põe todo este aparelho vibratório em movimento, e a ideia por excelência que ilumina todo o sistema é a fé em Deus. Como resultado da evolução do ser, sua crença em uma causa suprema torna-se mais forte e essa fé radiante permeia todos os seus fluidos. Sua comunhão com o grande lar universal se torna mais íntima e profunda. É por isso que a descrença é um obstáculo a qualquer raio divino, a qualquer influência regenerativa que possa agitar as forças latentes no ser humano. Quando seu pensamento é suficientemente ativado, seus efluentes, vistos do espaço, parece-nos que encobrem parcialmente seus corpos carnais. Do cérebro, como já dissemos, emanam radiações formadas pela reação de duas forças, a positiva e a negativa. Quanto mais puros os efluentes, mais fácil e mais completa é a combinação. Quando um ser desencarnado deseja se comunicar com um habitante da Terra, ele procura colocar em ação, através de suas forças intuitivas, o aparelho vibratório que está dentro dele. Se o sistema for relativamente perfeito, o equilíbrio nos fenômenos ocorrerá e a comunhão de pensamento será alcançada. Quanto mais viva, sincera e iluminada for a fé do buscador, mais provável é que ele receba faíscas do foco divino. Mas se for material, apesar da boa vontade das almas do espaço, os dois polos não poderão entrar em ação de forma equilibrada e a projeção dos fluidos será imperfeita, ou sua qualidade será inferior. Aqui você tem a síntese do magnetismo humano. A fé, você deve saber, é a única coisa que pode salvá-lo de atmosferas insalubres e volatilizar as moléculas materiais suspensas em nosso ambiente terrestre. A oração é uma forma de fé que atrai as forças superiores. Abre sua compreensão às intuições de seus guias que descem mais facilmente para você e lhe dão a força para continuar sua tarefa terrena. Finalmente, para concluir este estudo, reproduzimos a seguir uma mensagem de outro espírito, o mesmo que inspirou, há alguns meses, nossas apreciações aos estudos greco-latinos. Imagine-se vivendo no espaço, em um ambiente de azul e luz, envolto por um círculo de radiações que transmite seu pensamento até onde você desejar. De repente, uma chamada chega a você, uma atração é estabelecida e você se aproxima do ponto de emissão. Por um momento, gostamos de mergulhar na vida social e reviver os acontecimentos de nossa última existência. Somos atraídos pelo pensamento dos humanos, e dependendo de sua intensidade, de sua elevação, nos aproximamos do foco do qual emanam.
Só temos que seguir a corrente, o raio que nos atingiu, e nosso pensamento inevitavelmente chegará até você. Mas este raio que deve atravessar o vazio nem sempre tem regularidade suficiente, pois outras correntes mais materiais se cruzam e constituem obstáculos. Portanto, é necessário que as chamadas que se elevam de cada lado tenham poder suficiente para manter de um ponto a outro uma fita fluídica de persistência, de continuidade sustentada. É assim que sua evocação nos chega, seu pensamento chega até nós mais facilmente do que o nosso chega até você, porque sua chamada nos atinge diretamente e faz vibrar todo o nosso ser, desprendido da matéria, enquanto você está encerrado em um corpo grosso que serve de refúgio para toda uma vida microscópica cujos fluidos são muito densos. Nosso pensamento, antes de penetrar em seu cérebro, muitas vezes tem que contornar todo o seu ser, e somente quando ele encontrou um ponto vulnerável é que ele o atinge e vibra as células. Acho que posso lhe dizer que a primeira descoberta que ocorrerá na Terra será a vista remota. Creio que posso lhes dizer que a primeira descoberta a ser feita em sua terra será a visão remota, que será combinada com a teoria das ondas hertzianas, e resultará em vários fenômenos que lhes darão vislumbres experimentais das condições de vida fora de seu planeta, dos possíveis modos de transmissão com o nosso, e da lei geral das correntes que sustentam a vida universal. Outras descobertas se seguirão. Em 2 anos, a propulsão automotiva será substituída por uma mais potente, mais econômica, emprestando seus meios a um fluido novo, ainda desconhecido. Na França e na Inglaterra, cientistas, inspirados por nós, estão trabalhando em segredo para liberar ondas, uma nova força. Esta força, semelhante aos raios X, será dotada de um extraordinário poder de propulsão que revolucionará todos os seus métodos de locomoção. Atualmente ela existe em estado latente na eletricidade, e o objetivo que perseguimos é, isolando-a, dar-lhe todo o seu poder. Conclusão. Tendo chegado ao final deste estudo, vamos dar uma olhada total no trabalho que tem sido feito. Revisamos o conhecimento adquirido com a ciência da vibração, e em nossa busca fomos ajudados por nossos amigos invisíveis que nos abriram horizontes sem limites. Mas a ciência da vibração não é apenas um revelador de força, poder e beleza. Não apenas esconde os segredos da comunhão de almas em todos os planos, mas guarda para o homem toda uma iniciação à ordem e à vida universal. Vimos como suas aplicações nos últimos 50 anos mudaram profundamente nossas relações humanas. Mas o que é isso comparado com as maravilhas que o futuro nos reserva e que nossos guias espirituais nos anunciam? Todos os eventos são registrados na substância radiante, e assim o universo tem todos os elementos de sua própria história gravados em si para sempre. Os ocultistas chamam esses clichês astrais, mas até agora os terráqueos e até mesmo os clarividentes têm se mostrado incapazes de decifrá-los e compreendê-los. Na realidade, a vibração universal conta à humanidade a história das raças e dos mundos, pois contém dentro dela todas as formas do passado e do presente, e estas formas são generativas das do futuro. Eles dizem aos seres sutis o suficiente para percebê-los toda a gênese das estrelas e esferas e as fases de sua evolução. Eles manifestam o esplendor da vida. A ordem e a beleza do universo revelam uma inteligência suprema cujos trabalhos são expressos e resumidos por uma lei de equilíbrio e harmonia. O universo é uma imensa vibração, cuja fonte central, a vontade motriz, está em Deus. Isto é o que resulta do testemunho de nossos sentidos, de todas as coisas vistas e vivenciadas. E o que nossos sentidos percebem, a inteligência o ensina. O sente se vibra ligando suas próprias alegrias e dores a esta lei de vibrações universais que se estende a tudo que vive, pensa, ama e sofre. Leon Denis